eu gostava de começar a semana com é segunda-feira, assim como termina a semana com a sexta-feira. Você está com o Acordo do Dinheiro, versão diária, do dia 15 de novembro do ano da graça 2021. E vamos lá ver se começamos a semana bem, porque temos 5 dias pela frente, ok? Até sexta-feira podemos dizer vamos de fim de semana, são 5 dias e convém que a gente faça por aproveitar estes 5 dias. Ora, vamos lá à edição de hoje, não sem antes lembrar que hoje é dia de dia D, e portanto hoje vamos ter o João Marques de Almeida e o Vasco Rato no programa. Vai ser às 21 horas, esteja atento, vamos falar de sondagens, vamos falar da situação no PST e também da entrevista do Rui Rio na semana passada da RTP. Já agora vamos falar também, amanhã no Think Tank, amanhã mantém-se o horário normal do Think Tank, 18 horas, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar vamos falar, entre outras coisas, da situação política, mas naturalmente com incidência naquilo que foi a entrevista da semana passada de Rui Rio, mas também o que é que se vai passar nas próximas semanas e o que é que se pode perspectivar. E aproveito para dizer também que esta história das sondagens e da semana passada vai ser o objeto de conversa principal aqui no programa de hoje. Vamos então ao programa de hoje com início marcado para o período de ordem do dia. E o que é que temos para dizer aqui? Olha, COP26. COP, como sabe, Cimeira do Clima. Eu achei um piadão nas últimas semanas, sei lá, últimas 2 semanas, às conversas que ocorreram em Glasgow. E porquê? Porque vejo sempre, de um lado, os realistas e vejo do outro lado os sonhadores, ok? Não há mal em ter sonhadores no mundo. Agora, convém que os sonhos se aproximem de alguma maneira da realidade, certo? E, sobretudo, não podemos ter entre governantes e pessoas que mandam gente que sonha nos mesmos termos de alguns malucos, não é? Porque essa é a expressão. E porquê é que eu digo isto? Olha, por uma razão muito simples. E qual é essa razão? Se você for ver o que estava ali a ser discutido, percebe que o fundamental era entre realistas e sonhadores. Quando estava já nas últimas horas, já se tinha passado até o período aceitável para termos um acordo, o que é que aconteceu? De um lado tivemos a Índia e também a China, e de outro os países que queriam milagres, que é acabar com o carvão. O que é que acabou por triunfar? Em vez de dizer a extinção progressiva da utilização do carvão, diz a redução progressiva da utilização do carvão. Isto é um setback, isto para mim é suficiente para dizer que a Cimeira, do ponto de vista estrito, seria um fracasso. Mas como sou realista e já sei que não é possível nós corrermos a impor aos outros países loucuras, então ficou decidido que, aliás, pode-se olhar para esta solução como um arremedo de solução, não é? Solução no sentido que não está aqui a fazer fundamentalismo, está-se a tentar ser o mais realista possível. Portanto, aquela solução que acabou por ficar consagrada, em minha opinião, não é má e, sobretudo, é muito melhor do que estarmos aqui a fixar metas que já sabemos à partida que não vão ser cumpridas. E já agora, também é uma lição para a Europa que nos últimos anos armou-se em fundamentalista na questão de energia e agora está a pagar por isso. Bom, ponto seguinte. Sim, eu sei que o pessoal se excita muito com as gretas e os blá blá blás e não sei das quantas. No dia, eu acho que aquele Jeremy Clarkson, que fazia aquele programa de automóveis e agora faz no Amazon, mandou uma piada muito engraçada às gretas deste mundo, que é assim, epá, mas está muito preocupada, vai protestar para a praça de Tiananmen. Por acaso eu acho que é na MUS, está a ver? Eu gostava muito de ver esta malta fazer ali aquelas manifes na praça de Tiananmen, ou então ali ao pé do Kremlin, também dava jeito, não é? Comecem por aí, pá, não é? E já agora, ou então vão para Delhi, fazer isto lá na praça, na porta da Índia, ou não sei das quantas. Também dá jeito, vão lá fazer isso aí. Isso tinha piada. Faites la liaison. Bom, ponto seguinte. Portugal está muito bem em termos de pandemia na Europa. Eu sei que os casos estão a crescer, não sei quantas idas ao hospital e por aí dentro, mas se você for reparar, isto não tem nada a ver com o que nós vivemos o ano passado. E mais importante que isso, não tem nada a ver com o que está a passar no resto da Europa. Como viu na Áustria, o governo acabou por decretar confinamento obrigatório para quem não se vacinou. Viu? A Alemanha está-se a preparar em força para regressar para casa. Nos Países Baixos já se instituiu uma espécie de curfew, de
de confinamento, não é curfew, confinamento. Nós aqui ainda não estamos nessa situação e, sinceramente, até se tivermos juízo, eu até acho que nem vamos estar. Qual é a diferença? É a vacinação. Nós estamos com 86%, 87% e alguns destes países têm 70% e pouco, alguns nem sequer a isso chegam. Aquela pancada dos antivax que vigora em alguns países da Europa tem custos, está a ver? E o mais dramático disto é que não tem custos apenas para as pessoas em concreto, tem custos para a economia em geral, inclusive para quem não tem culpa nenhuma. Depois é o que acontece. Agora, a pergunta que temos que fazer é, isto parece o 4G, nós sempre lideramos no 3G e no 4G. E agora no 5G tivemos uma maluqueira da Anacom que protelou o início do 5G em Portugal. Aqui parece a mesma coisa. Estamos muito bem na terceira fase, ou melhor, estávamos muito bem na terceira fase disto tudo, com as vacinações, e de repente a malta saiu a vice-almirante e a coisa abrandou com aquela dupla inefável, Gracinha / Temido, e o que é que nós estamos a ver? Para você ter uma ideia do mal que isto é, eu ontem estava a ver alguns jornais que diziam assim, neste fim de semana vacinaram-se 45 mil pessoas, daquelas do segmento acima dos 65 anos. 45 mil pessoas num fim de semana, para já não chegou a isso. Pai, nos bons tempos da vacinação, a gente chegava a vacinar 120 mil pessoas por dia. Está a ver? Bem, o que é que isto quer dizer? Que nós estamos com vontade de perder a vantagem da vacinação na fase anterior, que nos deu agora esta tranquilidade, não é? Nós temos um sistema nacional de saúde aos carros, literalmente, ainda como se viu na semana passada, com mais problemas noutros hospitais, para além daqueles que já foram conhecidos, e, no entanto, precisávamos urgentemente de garantir que as pessoas ficam fora dos hospitais, não temos mais pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde, mas parece que a malta se contenta com 45 mil vacinados no fim de semana, e com aquela coisa do, esta semana é que vai ser e tal, isto vai acelerar. Ai, meu Deus. E depois, no meio disto tudo, ainda temos a Ministra da Saúde a não descartar um novo confinamento. Eu gostava de ver esta energia da doutora Marta Temido canalizada para aquilo que interessa. E o que interessa é que ela e a sua contraparte na DGS, a doutora Graça Freitas, pelo menos façam o mínimo para deixar isto funcionar como deve ser. E que parem de vir à televisão dar desculpas para aquilo que não conseguem fazer. E isso é que eu gostava de ver. Bom, ponto seguinte, devemos analisar isto muito melhor nos próximos tempos. As PPP na saúde vão mesmo acabar. Eu na semana passada dei-lhe aqui conta de uma coisa do atraso do Ministério da Saúde no Hospital de Cascais. Mas a verdade é que já sabe neste momento, com certeza, que a PPP do Hospital de Loures também vai acabar. Portanto, chama-se isto política de extrema-esquerda. A Marta Temido é muito próxima da extrema-esquerda, ela não quer comparações entre hospitais bem geridos e hospitais mal geridos. E, portanto, quer acabar com as PPP. O próximo passo é no Beatriz Ângelo e depois a seguir há de vir, mais tarde, daqui a um ano, o Hospital de Cascais. Portanto, expect more of the same e, sobretudo, não se esqueça que você vai gastar mais com o SNS porque depois não tem termo de comparação em matéria de eficiência. Mas, como sabe, isto não é matéria que vai esgotar aqui hoje, nós devemos voltar ao assunto. E agora sim, vamos então ao período de ordem do dia. Perdão, vamos então aos assuntos principais de hoje, onde eu gostava de colocar... Já agora, houve só um ponto aqui, houve um espectador que me pediu para comentar a capa do Público de ontem, que tem a ver com a inexperiência de quem decide processos em Portugal, nomeadamente magistrados. Procuradores sem nota e com pouca experiência tratam casos complexos. É o que dizia aqui o Público de ontem. Houve um espectador que me pediu para eu comentar isto, não vou comentar hoje, não tenho tempo, mas como devemos de falar de justiça mais tarde ou mais cedo, seguramente voltarei ao assunto. Bom, vamos então aos assuntos principais. Nos últimos dias, eu não comentei isto propositadamente, ok? Mas nos últimos dias, antes de prosseguirmos, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no site, for lá colocar o cupom Camilo, tem logo um desconto de 10%. Peço desculpa, não referenciei isto. Mas, dizia eu... Nos últimos dias têm surgido várias notícias sobre negócios da doutora Inês Sousa Real, presidente do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. E esses negócios não são negócios quaisquer, são negócios na área da agricultura. É um problema alguém estar envolvido em empresas que fazem negócios? Não.
é um problema se as coisas não forem transparentes e, sobretudo, se alguns desses negócios forem contra a filosofia que nós defendemos enquanto figuras públicas ou enquanto políticos. Ora, e parece que os negócios da doutora Inês Sousa Real, que aliás, os negócios, ou melhor, empresas em que ela está envolvida, em algumas áreas intervêm em zonas que são zonas críticas do PAN. Eu ouvi dizer, não conheço bem o assunto, como confesso, aquilo que tenho lido não investiguei, não tem sido as minhas prioridades em matéria de investigação, mas parece que ela se desfez já de algumas dessas participações. Bom, eu tenho sempre muitas dúvidas quando as pessoas vão para certos cargos e depois são pressionadas e se desfazem das participações. Porque às vezes é para a mulher, para o marido, para o gato e para o periquito e não sei das quantas. Não sei se foi o caso. Espero que não tenha sido. Mas agora, é estranho que a doutora Inês Sousa Real só tenha decidido vender as suas participações ou dar explicações quando foi acusada publicamente, acusada entre aspas, publicamente de estar envolvida nisto. Isto fica mal. Fica mal porque dá a sensação que só quando nos chega o fogo ao rabinho, como dizia a minha avó, é que a gente toma decisões. Primeiro ponto. Ela bem pode vir dizer, e vi hoje aqui não sei quantos, acho que é no I, que ela vai responder ao Luís Mira, que é secretário-geral da CAP, que eu conheço, aliás. Não, mas os nossos negócios, os nossos túneis, não sei quantos, por oposição às estufas, são coisas que respeitam o ambiente e não sei das quantas. Olha, eu tenho as melhores dúvidas quanto a estas coisas e acho sinceramente que é uma estupidez quando as pessoas se põem a dar justificações destas. E era muito importante que a Inês Sousa Real, não é? Que o partido é um partido que normalmente enche o país de mentiras, não é? E que faz uma demagogia, um populismo absolutamente vergonhoso e irrealista, tivesse um bocadinho de vergonha antes de vir fazer certo tipo de agitação de assuntos e temas e, sobretudo, tivesse algum tipo de vergonha antes de aparecer a pregar aos outros aquilo que não se faz. Eu acho que valia imensa pena e acho que Inês Sousa Real ganharia com isso. Bom, eu tinha aqui outro tema que tem a ver com o jornalismo português e o pôr-se a jeito, mas vou deixar isto para outro dia porque o assunto não há de fugir. Recorda-se na semana passada, e também não vou tratar hoje, recorda-se na semana passada alertei aqui a falar da TAP e disse não, eu não vou falar da TAP já hoje, vamos esperar uns dias, e você já percebeu porquê. No final da semana passada chegaram as primeiras informaçõezinhas que Bruxelas não está a gostar do plano de reestruturação da TAP apresentado pelo governo português. E o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos veio logo pressurosamente dizer não, é muito difícil esta negociação. Não, a negociação não é difícil. A negociação é dificílima. E a negociação é dificílima porque o governo se pôs a jeito. Fez uma intervenção da TAP a trouxa-mocho, fez uma intervenção da TAP na TAP nos termos que não deviam ter sido feitos, elaborou um plano de reestruturação que, ignorando completamente aquilo que Bruxelas costuma fazer, e o governo está a levar nas fuças. É isso que está a passar. E é bom que o jornalismo acorde e conte isto a Portugal. E é bom que os correspondentes das RTPs e outras televisões que estão na Europa, ali em Bruxelas, acordem e contem as histórias como deve ser. É só ir à Comissão Europeia e fazer 3 ou 4 perguntas. E eles explicam o que é que está a acontecer. Que é para o país não ficar aqui a pensar que esta gente chega aqui e prega 3 ou 4 histórias ao país e as pessoas caem no assunto. E que Bruxelas é um bando de idiotas que não sabem o que estão a fazer. Sabem. E a TAP vai levar pela medida grande. Mas aguarde mais uns dias. Ok? Bom. Assunto 2. Assunto principal. Sondagens. No fim de semana, salvo ver, no sábado, saiu no Expresso uma sondagem que dá estas percentagens. PS, 40%. PSD, 26%. Chega, 10%. CDU, 6%. Bloco de Esquerda, 5%. Iniciativa Liberal, 2%. E CDS, 1%. Vamos lá à leitura disto tudo. Vamos começar por baixo. CDS está à beira da extinção, que é uma coisa que eu tenho dito aqui há vários meses, se não já mesmo antes. E já agora, no CDS, convinha que se estudasse quem é que está por trás de quem, ok? Eu hei de voltar a este assunto. Iniciativa Liberal. Oh meninos, só 2%? Eu há dias tive uma conversa com uma pessoa da Iniciativa Liberal a chamar a atenção que era melhor não irem sozinhos.
se calhar convinha que se coligassem. Muito ufanamente responderam-me que não queriam ser os verdes do PSD. 2% devem estar muito satisfeitos. É bom que a direita perceba que isto de, epá, a minha é maior que a outra, que é a tua, costuma acabar mal, não é? E eu acho que no caso da Iniciativa Liberal pode acabar mal. A Iniciativa Liberal está com uma arrogância enorme, e eu estou à vontade para dizer isto, que eu sou um liberal, que acham que já atingiram a maioridade e conseguem tudo e mais alguma coisa sozinhos. Está aqui o aviso. 2%. Agora vamos à esquerda. Bloco de esquerda, 5%. Isto é metade das legislativas. Remember? Metade. Hã? Primeira leitura, os eleitores não são estúpidos. Acima do Bloco de Esquerda, CDU, 6%. Passa, o Bloco de Esquerda era uma coisa que saiu ainda a sonhar há muito tempo. 6%? A malta está mesmo feliz com 6%? Bom, espero que percebam que os eleitores não são estúpidos. E, portanto, os eleitores estão a identificar claramente os responsáveis pela crise. Bom, agora vamos aqui para cima. Chega, 10%. Ouviram bem? 10%. Eu vou deixar o Chega para outra altura, porque senão não acabamos o programa de hoje. Mas agora vamos aos dois principais, aos protagonistas para mim. PSD e PS. Pergunta: como é que o PS, depois deste desgaste todo e destes disparates que cometeu nos últimos anos, consegue chegar a esta altura do campeonato com 40%? Já agora, como é que o PSD não capitaliza o descontentamento em relação à governação, com erros sucessivos, nomeadamente no SNS, como nós já aqui dissemos, e consegue ficar pelos 26%? Não consigo perceber. Consigo. Então vamos lá tentar perceber isto. É óbvio que o PS não tem governado bem. E é óbvio que isto vai provocando um desgaste grande naquilo que é a governação e na imagem. Aliás, a própria sondagem revela isto, um desgaste da imagem do Primeiro-Ministro e até da própria imagem do Governo. Mas depois o problema é que a vida é feita sempre de relatividade. Está a ver? É assim, eu sou mais bonito que aquele, mas para eu dizer que sou mais bonito tenho que me comparar com o outro. Tem que haver um termo de comparação. Capiche? Isto é obviamente sentido figurado. Eu não me estou a considerar mais bonito do que ninguém. Se eu disser assim, só lá está um, esse um é uma maravilha. Mas se tiverem dois, eu faço comparações. Ora, aqui é que está o busilis da questão. O eleitorado está a fazer uma comparação entre PSD e PS. E repara uma coisa. Apesar das juras, primeiro o PSD está com um problema, que é uma luta interna e, portanto, o eleitorado não sabe quem é que se vai candidatar a Primeiro-Ministro. Sabe que lá está à frente aquilo, o senhor chamado Rui Rio. E sabe que este senhor chamado Rui Rio passou 4 anos a fazer uma política que em nada se diferenciou do PS. Então a primeira pergunta, eu nunca esqueça disto, o eleitorado não é estúpido. E, portanto, quando o eleitorado olha e diz assim, espera aí, eu sei o que aqueles gajos defendem. Então, mas qual é a minha alternativa? Se eu não estiver contente com aquilo, eu vou para onde? Vou para aquele. Mas aquele que está ali está-me a dizer o mesmo que este. Mais, durante 4 anos eu ouvi aquele partido dizer que está disponível para se juntar ao outro e ser a muleta do outro. Ainda na semana passada nós ouvimos Rui Rio, eu comentei isto sexta-feira aqui, zangado, ou quinta-feira, zangado, porque o Rui Rio foi dizer, em vez de dizer não, o PST vai ganhar, o Rui Rio foi dizer não, se eu perder, eu faço jeito ao outro. E isto foi a conversa que o PST fez durante 4 anos. Ora, você não apaga da cabeça do eleitorado potencial do PST esta ideia de que aquele fulano quer fazer à força um acordo com o PS quando o PS já lhe deu com os pés 30 mil vezes. Portanto, para mim a explicação neste resultado miserável, que não tem outro nome, é miserável do PST, tem a ver com isto. Pergunta, daqui até às eleições tudo isto pode mudar? É óbvio que tudo isto pode mudar. Há uma coisa que eu não acredito, que o PST ganhe. Ao PS não acredito, já vai tarde. Mas uma coisa é certa, entre 40% e 26%, há aqui uma grande margem de manobra. Eu pessoalmente acho que o PST pode chegar aos 34% ou 35%. Está a ver? Agora, é preciso que
dê corda aos sapatos. E é preciso que tenham um programa claro, em que as pessoas digam assim, isto é escuro e isto é claro, não é? Isto é vermelho e isto é verde. Isto é preto e isto é branco. O PSD tem que dizer se quer ser preto ou se quer ser branco, porque preto já é o PS, não é? Isto obviamente sem qualquer conotação racista, estamos a falar de escala de cores, mais nada, bem entendido. Ora, o problema do PSD está aqui. Pelos vistos, o seu líder não percebe isto. Se não perceber, bom, vamos chegar às eleições e vai ter uma surpresa desagradável. E já agora, apesar de eu achar que nós vamos ter bipolarização nestas eleições, ou seja, gente vai fugir do Bloco de Esquerda e da CDU para o PS e há gente da direita, inclusive a do CDS, Iniciativa Liberal, que vai votar no PSD. Apesar disto tudo. Bom, ponto seguinte. Como já estamos de tempo? 21 minutos, já estamos a abusar. O Fisco perdeu algumas causas em tribunal, nomeadamente com tributação de mais-valias de alguns contribuintes. O assunto foi para um tribunal arbitral e o Fisco perdeu. Percebe? Perdeu! E é um tribunal arbitral é um tribunal. Sabe o que é que o Fisco fez? Em vez de engolir aquilo, recorre para o Tribunal Constitucional. Isto faz lembrar aquelas histórias dos IUCs e dos ISVs, percebe? Nós falámos aqui muito nos últimos meses, em que o Fisco perdeu, insistia em não tomar decisões e ainda ia aos tribunais. Pá, convinha que houvesse um bocado de humildade por parte do Estado. Eu sei que a voracidade fiscal é uma coisa tramada, mas quer dizer, é um tribunal que decidiu aquilo. Convinha que não se esquecessem disso. Bom, vamos terminar com o SES, Conselho Económico e Social. O Francisco de Assis deu uma entrevista no fim de semana e diz que o SES quer discutir compensações ao salário mínimo. Como sabe, o salário mínimo foi uma coisa feita a trouxa-moço, quase imposta pelo Governo, aos patrões da Concertação Social, querem decidir compensações. Eu espero para ver de que forma é que vão pedir essas compensações, quais são as compensações que o Governo vai dar. Já agora, vamos diretamente para as frases da semana. A exploração do lítio é um caminho inevitável, diz o Ministro do Ambiente. A sério? Espera aí. E o petróleo também era? Já agora, porque é que o do lítio é inevitável e o petróleo não é? O lítio não polui, não vai criar um problema ambiental em uma série de sítios? Se calhar vai. Qual é a diferença? Segunda frase, Francisco Assis. É evidente que os patrões tiveram razão de queixa do Governo. É um socialista a dizer isto. Eu acho que isto diz tudo, não é? E pronto, ficamos por aqui. Para as 7.700 pessoas que estavam em direto há bocado, eu quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que peço sempre que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Quanto a nós, logo às 21 horas encontramos no dia D e no programa matinal, amanhã, às 8 da manhã. Obrigado, com licença e até logo.